Gênesis capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura apenas do verso 7 ao 13. Gênesis capítulo 3, verso 7 ao 13. Vou pedir para o Alan passar para o próximo slide. Pode deixar no anterior. Pode voltar. Esse mesmo. Então os irmãos podem ver, este é o capítulo 3 inteiro, verso 1 ao 24. Mas nós vamos focar a nossa leitura apenas no verso 7 até o verso 13, que é o relato da fuga de Adão e Eva e as queixas que eles apresentam diante de Deus. Gênesis 3, verso 7 diz: Então os olhos de ambos foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando-lhe: Onde estás? O homem então respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, pois estava nu. Por isso me escondi. Deus então perguntou-lhe outra vez: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Respondeu então o homem: A mulher que me deste deu-me da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou à mulher: O que foi que fizeste? E ela respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Esta é a palavra do Senhor. Irmãos, este cântico que nós cantamos, e uma coisa é certa, o café funcionou para nos dar vozes mais potentes, né? Então acho que é uma coisa que a gente pode manter, tanto para a leitura quanto para o cântico. Mas esse cântico em especial, eu acho que ele tem conexão total com o livro de Gênesis. E se você parar para prestar atenção na linguagem do cântico em si, né? Fala sobre vida, fala sobre paraíso. É um cântico que divide as vozes entre homem e mulher. Então, pela própria letra do cântico, eu acredito que, especialmente pensando no sermão de domingo passado sobre, e aqueles que não estavam aqui, aquela ideia de Adão diante de Eva, a criação de Deus apresentada para ele, e ele fica encantado com aquilo, mas como nós vimos, ele não está encantado com a Eva, ou com a sua beleza, sua formosura. Ele está encantado com o próprio Deus, com o próprio Criador. O Deus que criou todas as coisas, aquele jardim maravilhoso que eles estão. E Deus dá a Eva para Adão para que ele possa cumprir a sua principal missão, que é viver para esse Deus, que é glorificar a esse Deus. E eu não tenho dúvidas de que se Adão tivesse essa letra dessa música, ele iria cantar junto com Eva no jardim. Porque, preste atenção na letra. A letra diz: para nós, da vida, ele é o melhor. Exatamente isso que acontece em Gênesis capítulo 2. Eles poderiam juntos, num grande cântico no jardim ali, ou um dueto, né? Louvar a Deus dizendo: Senhor, tudo isso aqui é belo, mas o que é mais belo para nós é o Senhor. Para nós da vida, Tu és o melhor. Então, quando nós paramos para pensar na profundidade dessa letra e dentro do contexto de Gênesis, é isso que me vem na mente. Mas infelizmente, irmãos, se eles poderiam cantar essa canção em Gênesis capítulo 2, em capítulo 3, essa canção some. Este encantamento do capítulo 2 que vimos semana passada sumiu. Esse clima de amor, de prazer, de satisfação, ele é substituído por um clima de morte, de trevas. E
Como vocês sabem, quando nós temos diante de nós um texto para pregar, a função do pregador é não apenas entender o texto, o seu contexto, a sua teologia, a sua doutrina, mas num sentido mais pleno é tentar entrar dentro do texto, tentar voltar para aquele período e tentar imaginar, colocar as coisas no seu lugar e tentar ver com os olhos da fé o que é que estava acontecendo. Então, tente imaginar, irmãos. Tente imaginar você entrando no capítulo 2 e vendo naquele jardim o cenário mais puro, mais paradisíaco que você pode imaginar é este, Adão e Eva juntos. Agora imagine eles vivendo, se conhecendo e andando junto pelo jardim, e comendo dos frutos e todas as tardes tendo comunhão plena com Deus. Tente imaginar os melhores momentos da sua vida, não chega perto do que eles viveram. Agora tente imaginar o oposto no capítulo 3. Tente imaginar um Adão que, se antes ele poderia dizer da vida, Deus, tu és o melhor, agora ele vira para Eva e Eva vira para ele e diz: não, da vida nós somos os melhores. Deus é colocado de escanteio e eles decidem juntos pecar contra Deus. Eles decidem juntos quebrar o mandamento de Deus. E é isso que nós vamos ver nesse texto, como isso acontece. Mas eu fico tentando imaginar como era esse relacionamento de Adão e Eva. Tem um cantor brasileiro, evangélico, ele escreveu uma canção, tem uma letra incrível, e eu gostaria de ler um trechinho dessa canção. Ela se chama Sangue, Graça e Perdão. Depois vocês podem procurar isso na internet. Sangue, Graça e Perdão. E ele escreve como se fosse o próprio Deus falando algumas palavras para Adão, logo após eles comerem do fruto e se esconderem. E ele diz assim: quando eu te chamei e você se escondeu, pude ver no seu rosto e o medo em seu coração, a vergonha do pecado que te fazia chorar e te embargava a voz tentando se explicar. Tente imaginar isso. Como foi este momento que o texto nos diz, em que Adão e Eva juntos comem do fruto, e ao momento que eles mordem este fruto, o mundo cai sobre as suas costas. Como se a luz, o brilho, a beleza que existia naquele jardim virasse cinzas, trevas. E eles sentem um buraco no peito, um vazio, onde eles estavam plenos, cheios de Deus, cheios um do outro. Agora eles nunca sentiram isso na vida. E eles sentem morte. Eles sentem solidão, eles sentem trevas, vazio, tristeza. E o que eles fazem? Eles não sabem o que fazer. Eles fogem, eles se escondem por dentre as árvores do jardim. Como é que estava o coração e a mente de Adão, que foi criado em perfeita justiça e santidade, agora ele que nunca tinha experimentado isso, que eu e você sabemos muito bem o que é experimentar essa treva interior, esse pecado, essa escravidão, essa coisa ruim que é a nossa natureza pecaminosa. Eles não conheciam isso, eles só conheciam as coisas boas, e agora eles se veem presos nesse buraco que está arrastando eles. Eles se escondem entre as árvores do jardim. Eles decidiram, infelizmente, juntos, se tornarem independentes de Deus. Eles decidiram cantar uma outra canção, não mais agora Deus da vida, tu és o melhor, mas eles decidiram ser independentes de Deus. Eles decidiram e acharam que agora eles poderiam tomar os rumos das suas próprias vidas. E quando eles viram que não, eles perderam a vida.
eles perderam a alegria, eles perderam a comunhão, a unidade, a perfeição, a santidade. Agora o que eles conhecem são trevas. E especialmente hoje que a Sabrina não pôde estar presente, já é uma situação ruim de não poder estar com minha esposa em 2, 3 horas no domingo, no dia mais importante da semana. E já é um vazio difícil ter que pregar e não ter ela aqui. Eu fico imaginando quais foram as primeiras trocas de olhares entre Adão e Eva. Eles que se olhavam antes e só viam beleza, alegria, perfeição, agora eles se olham e eles estão envergonhados, eles estão destruídos, estão se escondendo daquele que era a maior expectativa e a maior alegria deles no dia. Se durante o dia eles aguardavam o final da tarde para Deus vir até o jardim, e eles ouviam os passos de Deus com prazer, agora quando chega o final da tarde, quando chegam as trevas e o sol se esconde, eles têm medo, eles querem se esconder, eles não querem saber desse Deus, porque agora eles têm pavor de Deus, e não era para ser assim. Adão foi omisso no jardim, como nós sabemos. Eva foi enganada. Esse novo sentimento é colocado no coração deles de desordem, de frustração, medo, vergonha. E como se não bastasse isso, no verso de número 9, a palavra de Deus nos diz que Deus decide vir ao jardim como ele sempre fazia. Ele poderia não ter vindo, ele poderia ter dizimado, destruído os dois instantaneamente, mas ele vem ao jardim e ele vem perguntando por eles: onde vocês estão? Só que a voz de Deus já não traz mais prazer para eles, agora traz medo. Onde estás, Adão? E Adão então diz: Senhor, ouvi a tua voz no jardim, corri, fugi, me escondi, tive medo porque estava nu. Adão, quem te disse que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesse, verso 11, verso 12. Aquele Adão que no capítulo 2 vira para Deus e diz sobre Eva: esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porquanto do homem foi tomada. Este Adão que canta um poema, que declama para Deus com louvor, com paixão, agora ele vira para este mesmo Deus e diz: foi esta mulher que tu me deste. Olha como se inverteu da água para o vinho o cenário. Ele não olha mais para Eva com gratidão, com encantamento, agora ele olha com ira, com acusação. E não apenas acusando: foi a mulher que fez isso, foi o Deus que me deu essa mulher. Foi a mulher que tu me deste, Senhor. Adão joga a responsabilidade sobre Eva e ultimamente sobre o próprio Deus. Vê que não faz sentido culpar o próprio Deus do seu pecado. A palavra de Deus então chega para Eva, no verso de número 13: que foi que fizeste, mulher? Ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Eles não têm, irmãos, a capacidade de assumir responsabilidade para si mais. Eles não têm mais a capacidade de, essa consciência perfeita de reconhecer o que é certo e o que é errado, o que é o bem, o que é o mal, o que é vida e morte. Agora eles estão perdidos. Eles não sabem nem mesmo usar as próprias palavras. Eles não sabem interpretar as coisas.
Irmãos, por causa desse episódio, é o que nós temos até os dias de hoje, os conflitos entre homens e mulheres, a guerra dos sexos. E aqui falando como homem, eu posso dizer de uma forma mais explícita, de que grande parte desse conflito que vem desde o Éden, a responsabilidade é do homem. Os dois são culpados porque os dois comeram. Mas quem é responsável pelo pecado? Adão. Quem Deus chama primeiro? Foi a mulher? O homem. Ele responsabiliza o homem. A omissão do homem fez com que Eva fosse enganada pela serpente e comesse do fruto. Se nós pararmos para pensar e imaginar que todos os conflitos familiares que nós temos nos dias de hoje, ao longo da história, ao longo da Bíblia, entre homens e mulheres, morte, traição, adultério, tudo isso veio dessa semente de Adão e Eva. Da semente que deveria vir só a perfeição, só a glória para Deus, só o desenvolvimento de outros seres humanos, imagens de Deus que trariam o governo de Deus para a criação. Agora não, são imagens da serpente espalhadas pelo universo. Por isso que esse sermão se chama a egolatria. Na semana passada, nós vimos que a primeira resposta do ser humano criado para Deus foi essa resposta de amor, de encantamento, de prazer, de alegria. Amor. Foi o primeiro sentimento expresso em palavras pelo ser humano criado por Deus. Amor. Agora nós temos o oposto. Nós temos uma expressão de si mesmos. O ego, o eu, uma adoração a si mesmo que começa no instante em que eles acham que podem decidir a vida por si mesmos, não ouvir a voz de Deus e tomar do fruto. Eles decidiram se tornar independentes de Deus, e a independência traz as suas consequências. A independência de Deus é a pior coisa que um ser humano pode experimentar nessa vida. E eu não estou falando em grego. Vocês sabem disso. Cada um de nós sabemos os sentimentos, aquilo que nós experimentamos, qual é o sabor de cada vez que nós mordemos esse fruto nos nossos dias, quando nós decidimos fazer algo que Deus não aprova, quando nós decidimos pautar a nossa vida em algo que Deus não estabeleceu. Nós sabemos qual é o sabor desse fruto. Nós sabemos que é terrível. O problema é que nós, vez após vez, nos esquecemos e caímos sempre nos mesmos erros, experimentando o fruto constantemente. Nós somos escravos deste mal. E para isso eu gostaria que você abrisse agora comigo o livro de Éfeso, a carta que Paulo escreve aos Efésios. Efésios capítulo 5. Veja comigo a partir do verso 3. Efésios capítulo 5, verso 3 diz: mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós como convém a santos, nem haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois essas coisas não convêm. Pelo contrário, haja ações de graças, porque vocês bem sabem que nenhum devasso ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Portanto, evitai a companhia destes,
Pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Portanto, andai como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, procurando saber o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as. Pois é até mesmo vergonhoso mencionar algumas coisas que eles fazem às escondidas. Mas todas essas coisas, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. É por isso que se diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Aqui está uma excelente descrição do que é a vida pós Adão e Eva. É isso. Aquele fruto trouxe todas essas coisas, algumas das quais o apóstolo Paulo diz que ele não consegue nem mesmo mencionar em palavras, porque é vergonhoso fazer. Irmãos, eu não sei se vocês viram, mas essa semana, um deputado estadual do nosso país, chamado Arthur Duval, conhecido por Mamãe Falei, independente quais são os seus juízos a respeito dele como deputado, como homem, eu costumava acompanhar muito o seu canal, por exemplo, muitas coisas interessantes eu via no seu canal, mas infelizmente alguns áudios dele vazaram essa semana, e basicamente a história é a seguinte: ele foi com alguns membros do seu partido político para a Ucrânia, lá onde está acontecendo a guerra, e ele levou várias ajudas humanitárias, inclusive dinheiro, coletou cerca de 250 mil reais em ofertas, em doações, via Pix, etc., para levar e comprar e abastecer famílias lá naquela região. E de fato, ajudou muitas famílias ali. Pessoas que estavam tentando se refugiar, não conseguiam sair da fronteira na Ucrânia, etc, etc. Imagine todo esse contexto de guerra. Mas acontece que, quando a guarda abaixa, quando o propósito da missão termina, o homem, quando ele não está zelando por si mesmo, quando ele baixa a guarda, quando ele já não tenta mais se esforçar para guardar o que está no seu interior, ele começa a colocar isso para fora. E vocês, homens, sabem muito bem como é isso. Eu não preciso aqui explicar ou tentar convencê-los de como é que os homens são e o que é que os homens fazem. E homens, nós estamos inclusos nisso, nós somos homens. Quando os homens estão naquele sentimento de liberdade, seja numa partida de futebol, seja numa partida de algum jogo, seja descontraído, fazendo alguma coisa aleatória, as mulheres são assim também. Quando você percebe e começa a olhar para si, você disse uma palavra que não deveria, você pensou algo que não deveria, e muitos de nós escondemos isso. Nós fazemos isso às escondidas no nosso coração. Mas é inevitável que muitos desses pecados internos, vez ou outra, eles vão aparecer. Isso que aconteceu com o deputado. Ele estava num outro país, fronteira com a Ucrânia, a Eslováquia, e lá ele viu uma fila de refugiadas. Irmãos, tem algumas coisas nos áudios que de fato eu não consigo dizer aqui. E eu nem posso por causa das crianças. Tamanha as atrocidades que ele disse com relação às mulheres, enxergando as mulheres como objeto de luxúria, de objeto de prazer sexual. E foi incrível olhar para a internet, especialmente nesses últimos dias, e olhar quantos bastiões da justiça se manifestaram contra o deputado, dizendo: eu não acredito que ele disse essas coisas. Mas não é possível. Como pode um ser humano dizer essas coisas? Irmãos, que hipocrisia é essa? Que tamanha hipocrisia! Todos nós, homens, todos nós, mulheres, temos esses sentimentos no nosso coração.
o coração é o mesmo coração do deputado. Não muda. E se você, pelo menos aqui, você é um cristão verdadeiro, que conhece o Senhor, você sabe muito bem que você é muito pior do que aquele deputado. Se você imagina que não, e você ouve isso e fala assim, Kaique, agora você está pegando um pouco pesado demais, porque eu nunca falei essas coisas. Você é pior do que ele, porque você é hipócrita. Eu sei, vocês homens sabem, vocês mulheres aqui sabem, quantos sentimentos tenebrosos, quantos pensamentos horríveis já passaram em nossos corações, em nossas mentes, e às vezes tropeçamos e falamos algumas dessas coisas. Nenhum de nós aqui é melhor do que o deputado. Pelo contrário, o deputado nos ensina a olhar para a humanidade e enxergar o que de fato a humanidade é, quando ela não tenta se esconder. É isso que o apóstolo Paulo diz. Senão o apóstolo Paulo está mentindo. Como diz a palavra de Deus, seja Deus verdadeiro sempre e o homem mentiroso. Isso é o que nós somos. Isso é o que você é. Vocês, cada um de vocês, eu. Isso que Paulo diz aqui é o que nós somos. O apóstolo Paulo diz, isso pelo menos era o que vocês eram em trevas. Agora vós sois luz do Senhor. Mas ele ainda continua dizendo, vocês precisam condenar essas coisas, porque o vosso coração ainda luta com tais. Tente novamente imaginar o contexto de Adão e Eva. Tente imaginar depois, na semana que vem, os textos que nós vamos ver sobre Caim e Abel. 2 irmãos e um mata o outro. Filhos deste casal. Agora imagine para o pai, imagine Adão e Eva deitando a sua cabeça no travesseiro e pensando, se eu não tivesse comido do fruto, o meu filho Abel estaria aqui ainda conosco. Se eu não tivesse comido do fruto, todas essas guerras não tivessem acontecido. É isso que o apóstolo faz em Efésios capítulo 5. E interessante, irmãos, para finalizarmos, que o texto de capítulo 5 de Efésios é uma palavra direta do apóstolo Paulo para reverter a queda de Adão e Eva. O apóstolo Paulo começa a escrever algo que ele acredita ser a vacina contra o que aconteceu no jardim. Aí você pensa, aonde? Veja comigo os versos 22 em diante. O apóstolo Paulo ele vai se direcionar às esposas e aos maridos naquela cidade em Éfeso. E ele diz, qual é a conduta que vocês devem ter com relação ao seu cônjuge? E se nós pararmos para prestar atenção, aquilo que ele pede ou ordena de cada cônjuge é exatamente o que Adão e Eva precisavam fazer no jardim. Se não, veja comigo o verso 22. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Por que é que o apóstolo Paulo ordena que a mulher seja submissa? Será que ele inventou isso? Será que ele estava lá pensando e falou assim, deixa eu ser um pouquinho machista aqui, eu quero que as mulheres sejam submissas, é isso que eu quero. Aliás, eu não tenho esposa, né? Então eu quero ordenar que as mulheres façam isso. De forma alguma. Ele está ordenando aquilo exatamente que seja o antídoto contra a queda. Porque qual foi o pecado de Eva? Primeiro, ela foi enganada. Mas por que ela foi enganada? Porque ela decidiu tomar a frente do seu marido. Ela foi até a árvore, ela começou conversas com a serpente. Se ela tivesse requisitado o seu marido, isso não aconteceria.
ela se enxergou como a líder do seu lar. Ela se enxergou como a pessoa que toma a frente. E deu certo? Não deu certo. O apóstolo Paulo então diz: mulheres, seja cada um de vós submisso ao seu próprio marido. E se você olhar comigo o verso de número 31, o apóstolo Paulo encerra essas ordens citando Gênesis capítulo 2. Ou seja, o apóstolo Paulo está dando essas ordens para a mulher e para o homem com o texto de Gênesis em mente. Então é como se ele estivesse dizendo: Eva, seja submissa ao seu próprio marido. Se você fizer isso, é sinônimo de que a sua vida irá bem, de que o Senhor vai te abençoar. A submissão. E para o homem, o que ele diz para o homem? Verso 25: maridos, cada um de vós ame a sua própria mulher. E aí as mulheres leem o texto aqui e falam assim: viu? Mas por que ele está ordenando amar? Ele já tem que amar. Amar é natural, ele tem que me amar. Se ele está comigo, ele tem que me amar. Ele me ama, por isso ele está comigo. Por que a ordem dele é: ame a sua mulher? Por que não foi essa a ordem para mim? Ame o seu marido. Porque eu já amo o meu marido. Por que a mulher, o homem recebe a ordem de amar a sua mulher? Porque é exatamente o que Adão não faz no jardim. Adão não ama Eva. Ele não se entrega por Eva. Porque isso é amor, sacrifício. O próprio apóstolo Paulo diz: amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja, como Cristo se interpôs em favor da sua igreja. Era isso que Adão tinha que ter feito. Ele tinha que ter se interposto diante da serpente, protegido Eva e expulso a serpente. Não é isso que ele faz. Ele fica omisso. Ele decide não intervir. E isso é não amar, isso é não se entregar, isso é não se sacrificar. Ou seja, resumindo, verso 33, o apóstolo Paulo ele dá o resumo de qual é a principal ordem para o homem e para a mulher. Cada um de vós, homens, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Por quê? Porque essa é a sua principal fraqueza, homem, e essa é a sua principal fraqueza, mulher. Nós, homens, vamos ter a tendência de deixar de amar e de nos entregarmos pelas nossas mulheres, de duas formas. Ou nós vamos ser omissos como Adão, ou nós vamos querer ser senhores, autoritários, donos das nossas mulheres, como nós vimos ao longo da história. Homens que se achavam donos e as suas esposas eram sua propriedade. Ou então você vai tratar a sua mulher sendo omisso, deixando com que ela morra em seus pecados pouco a pouco, sem assumir a função de líder, sem assumir a função de se entregar sacrificialmente por ela. E você, mulher, a sua tendência, a sua inclinação pecaminosa no seu gênero é querer não submeter ao seu marido. E muitas vezes você tem motivo para isso, né? Porque o marido não te lidera, ou ele te lidera de uma forma agressiva e não bíblica. Então você não quer se submeter a isso. Vocês percebem? Mas qual é a palavra final do apóstolo Paulo para reverter todo esse cenário de egolatria? A resposta está no verso de número 21. Veja comigo. Sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo. O apóstolo Paulo diz para as mulheres no verso 22, mulheres, sujeitai-vos. Mas no verso 21 ele disse que todos da igreja devem se sujeitar uns aos outros. Como é que a mulher se sujeita ao seu marido? Respeitando o marido. Como é que o homem se sujeita à mulher?
amando-a, se entregando por ela, colocando-a como acima de si mesmo, considerando-a como o vaso mais frágil. Quando o homem está liderando e amando a sua mulher, ele está se submetendo a ela, ele está se sujeitando a ela, ele está se colocando como o servo da sua esposa. A mulher, quando está respeitando o marido, está reconhecendo que ele é o seu Senhor, debaixo do senhorio de Cristo. E no capítulo 6 ele continua dizendo quais outras formas da igreja, onde cada um de nós deve se sujeitar uns aos outros. Filhos, obedeçam seus pais. Pais, não abusem da autoridade que vocês têm sobre os seus filhos. Os pais devem se sujeitar aos filhos. Como? Não abusando da autoridade sobre eles. Os filhos devem se sujeitar aos pais como? Obedecendo e honrando a cada um deles. Vocês notam? Todos nós temos que nos sujeitar uns aos outros de uma forma ou outra. Seja você pastor da igreja ou membro da igreja, como é que o pastor se sujeita ao membro? Sendo servo dos membros. Como é que o membro se sujeita ao pastor? Honrando e respeitando o seu pastor. Todos nós estamos nos sujeitando uns aos outros com papéis diferentes, em circunstâncias diferentes. E o que significa se sujeitar? Significa fugir do ego. Se sujeitar basicamente é isso. Não pensar em si mesmo, mas pensar no outro. Adão e Eva pecam, e qual é o pecado deles? Eles pararam de pensar em como vamos obedecer a Deus, para como vamos atender a esse desejo no nosso coração. Como vamos deixar de nos submeter a Deus e agora nos submeter a nós mesmos? Essa é a raiz de todo o pecado, o orgulho, o ego. Portanto, irmãs, homens, em nenhum momento o texto está sendo machista, ou pedindo que a mulher seja escrava do marido, ou pedindo que o homem então simplesmente só ame a sua esposa, porque dá uma olhada na forma como o homem deve amar a sua esposa, como Cristo fez. Será que Cristo foi machista? De forma alguma. Nós podemos notar isso inclusive no livro de Gênesis. Abra comigo antes de nós finalizarmos. Volte lá em Gênesis capítulo 3. Gênesis 3, verso 20. Gênesis 3, verso 20. Quem pode ler, por gentileza? Deu Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. Como era o nome da mulher? Eva. Mas esse não era o único nome que Eva tinha. Vocês sabiam disso? Qual é o nome de Eva? Eva. Mas ela tem um nome antes desse. Está lá no capítulo 2. Veja comigo. Verso 23. Então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher ou varoa. Eva tem dois nomes, mulher e Eva, e os dois nomes são complementares. No hebraico, mulher significa Ishisha. Que nome interessante, uma boa dica aí, quem tiver filhas mulheres, coloque o nome de Ishisha. No hebraico é mulher, varoa, que significa basicamente cópia do homem, só que no gênero feminino. Mulher. Isso mostra o quê? A dependência que a mulher tem do homem, porque a mulher veio do homem. O primeiro nome que Adão dá para Eva mostra a dependência que ela tem do homem, porque ela veio dele. Mas o segundo nome que Adão dá para Eva, depois da queda, mostra o contrário. A dependência que agora ele tem da mulher. Ela se chama Eva, que significa mãe dos viventes. O Adão está reconhecendo que agora os homens dependem das mulheres, porque os homens
vem agora das mulheres. Você nota que existe uma complementaridade aqui. A mulher depende do homem, o homem depende da mulher. Sempre, ao longo da Bíblia. E se você comparar a cultura e o povo hebreu, a cultura e o povo cristão com todos os outros povos do mundo, é o único povo que você vai ver essa igualdade sendo respeitada sempre. Existe um escritor chamado Chesterton, um escritor católico já falecido, e ele escreveu a seguinte frase para terminarmos: se eu puser lado a lado sol e lua, terra e mar, cidade e país, homem e mulher, haverá sempre um idiota o bastante para dizer que um é melhor do que o outro, porque não são. O único melhor da vida é o próprio Deus. Eu quero encerrar com algumas conclusões para nós. Número 1. Nós precisamos entender, irmãos, nessa manhã, de que os nossos relacionamentos foram quebrados por causa do pecado. Nós não conseguimos mais nos relacionar uns com os outros de forma plena e perfeita. Nós perdemos isso. Por quê? Porque o nosso relacionamento com Deus foi quebrado. Você não vai conseguir reconstituir o seu relacionamento com seu marido, com a sua esposa, com seu pai, com seu filho, com seu patrão, com os seres humanos, se primeiro essa linha do relacionamento com Deus não for reconstruída primeiro. Essa é a primeira coisa que você precisa aprender. Segundo, você é o seu principal problema nessa vida. É você. Não é o seu marido, não é a sua esposa, não é o seu filho, não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu patrão, não é o seu vizinho, é você. Você é o seu maior problema. Você é o seu maior inimigo. Se você pudesse tirar alguém da sua vida, seria você mesmo. Você iria acabar com seus problemas. Portanto, ao invés de fugir de Deus, fuja de si mesmo. Ao invés de se esconder de Deus, esconda-se de si mesmo e corra para Deus, o Criador, que é o único que pode restaurar a criatura. Terceiro, a vacina para os nossos relacionamentos é uma só: Cristo e o Evangelho. Você não vai se relacionar da forma como Deus deseja se você não se relacionar baseado no Evangelho. O que significa isso? Se relacionar uns com os outros, não segundo o ego, mas segundo a sujeição do Evangelho. Homens, quando vocês passarem a se submeter às suas mulheres, amando-as, se entregando por elas, servindo elas, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, aí você vai ver um casamento restaurado. Mulheres, a mesma coisa. Quando vocês passarem a respeitar o marido, mesmo aquele marido que não obedece a palavra, mas se submetendo a ele como se estivesse fazendo isso para Deus, aí você vai ver a paz e as trevas saindo do coração. O segredo dos nossos relacionamentos é não pensar demais em si mesmo, pensar mais no outro. Eu quero resumir isso em 3 frases. Primeiro, nós precisamos ter uma visão mais alta, mais elevada de Deus. Você tem? Quando você olha para Deus, quando você pensa em Deus, será que a visão que você tem de Deus é essa visão elevada e alta que a Escritura demanda que você tenha? Como o Criador, como o da vida o melhor? Será que quando você canta isso, você canta sabendo o que você está cantando? Você está aqui declarando que da sua vida toda, a única coisa que realmente importa, que é o melhor ou que dá sentido para toda a sua vida é Deus.
Mas será que é assim que você vive quando você sai daqui? Durante a semana, Deus é o melhor da sua vida, é o centro, é aquilo pelo qual você pauta toda a sua vida, é a forma como você trata seu esposo, seu marido, seus filhos, é por causa de Deus? Nós precisamos ter uma visão mais alta de Deus, nós precisamos ter uma visão mais baixa de nós mesmos, nós precisamos descer do pedestal. Nós precisamos pensar em nós aqui, lá embaixo, como se nós não fôssemos nada, porque nós não somos. Aliás, Isaías diz que nós somos menos do que nada. Terceiro, você precisa ter uma visão alta de Deus, uma visão baixa de si e uma visão sacrificial do seu próximo. Quer ele seja o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu pai, o seu patrão. Se você fizer isso, se você faz isso, você pode ter certeza de que você entendeu o Evangelho e que o Evangelho está transformando a sua vida, porque você está vivendo como Cristo, que sendo Deus, não teve por usurpação o fato de ser igual a Deus, antes se apresentou a si mesmo como homem, se fez escravo e morreu por nós. Morreu por homens, por mulheres, por escravos, por senhores, por bons e maus, por justos e injustos. Morreu por todos. Amém? Vamos orar. Senhor, nós imploramos nessa manhã que a Sua palavra seja enxertada dentro do nosso coração, e que o Senhor nos ensine a viver as nossas vidas conforme o Evangelho. Conforme o apóstolo Paulo diz no início de Efésios 5, que nós possamos ser imitadores de Deus como filhos amados, e andar e amar e viver como Cristo andou, viveu e amou. Ele que se apresentou e se entregou por nós como um sacrifício de cheiro suave. Nos ensina, ó Deus, a olhar para a nossa vida e enxergar onde é que nós precisamos ter uma visão mais alta do Senhor, uma visão mais baixa de nós mesmos e uma visão mais sacrificial em prol do nosso próximo. Abençoe, ó Deus, homens, mulheres da nossa igreja, crianças e pais. Abençoe-nos em todas as esferas da nossa vida, para que a Sua glória seja manifesta através de nós e para que nós possamos continuar experimentando a doçura do Evangelho, a graça de sermos redimidos pela cruz do Senhor. Oramos por isso em nome do nosso Salvador. Amém.